Questão 128, prova azul, Enem 2017. Dá o joinha e se inscreve no canal. A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior, ou seja, lá atrás, parte anterior da gente, à frente, posterior para trás, onde ocorre o processo de formação da imagem. Então a imagem lá no olho vai se formar na retina. Nesse tecido encontram-se vários tipos celulares específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo óptico até o cérebro, né? Então a gente tem basicamente os cones e bastonetes. Os cones, CO, cor, beleza? Eles são responsáveis por formar, para a gente enxergar as imagens em cores, enquanto que os bastonetes, né, eles trabalham ali no preto e branco, enquanto que os bastonetes são mais sensíveis à luminosidade, os cones precisam de mais luz. Mas beleza, esse é um dos conceitos, um dos conhecimentos que você tem que ter. Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular, que o que é que ele faz? Converte os diferentes comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos para a gente poder mandar esse sinal lá para o cérebro e a gente entender o que a gente está enxergando. Então a degeneração desse tipo celular aqui irá o quê? Letra A, comprometer, ou seja, prejudicar a capacidade de visão em cores. Se você já tinha esse conhecimento de que cones são os responsáveis por formar imagens em cores, você já marca a letra A sem medo de ser feliz. Beleza? Por que não é letra B? Vamos enxergar aqui a anatomia do olho. Beleza? A retina está aqui, ó. Essa é a retina. Ela está lá no fundo, lá na parte posterior. A degeneração desse tipo celular irá impedir a projeção dos raios luminosos na retina. Ora, os raios luminosos vão entrar por aqui, passar pela córnea, que é essa região aqui da frente, essa camada transparente, vão passar pela lente, que vai estar lá dentro, o humor aquoso, né? Ela que vai fazer o foco, passar pela pupila, não é isso? Desculpa, a lente está aqui, que é o cristalino, tá? Aqui vai estar o humor aquoso na frente ali logo atrás da córnea, né? E aí você tem o humor aquoso aqui também, você chega no humor vítreo. Perceba, se as células daqui da retina elas se degeneram, elas não vão impedir a projeção dos raios luminosos aqui. O que impediria é, por exemplo, uma opacificação, como por exemplo acontece a opacificação do cristalino, que é a catarata. Então o cristalino deixa de ser cristalino e passa a ficar branco, e aí a luz não consegue mais passar por ele. Você pode ter problema no humor vítreo, no humor aquoso, ou seja, problemas aqui nessa região, ou no humor vítreo, que é a substância principalmente formada por ácido hialurônico, é que vai essa mudança nessas estruturas é que pode impedir a projeção dos raios luminosos. Mas a degeneração dessas células não vai impedir isso. Você vai ter uma incapacidade de transformar o raio luminoso em raio elétrico, né? Em sinal elétrico. Beleza? Então não é letra B. Provocar a formação de imagens invertidas na retina. Na verdade, a imagem já é invertida na retina, né? Você tem aqui basicamente uma estrutura de câmara escura. Quando a imagem entra pela pupila, ela entra invertida. E aí se forma invertida, tá? E a degeneração do cone não vai provocar a formação de imagem invertida porque ela já está invertida. Quem faz isso é a própria estrutura do olho. Causar dificuldade de visualização de objetos próximos. Não, tá certo? Se você tem um cone prejudicado, seja para longe, seja para perto, você vai ter uma não formação, você vai ter dificuldade de visualização, tá? Mas especificamente para o objeto próximo, tá certo? Que é a hipermetropia, você vai ter ou uma mudança no olho, tá certo? Na formação do olho, às vezes de nascença, ou problemas no cristalino, que é o responsável por fazer o foco na retina, tá certo? Então, se você tiver degeneração de cone, para perto, para longe, para média distância, você vai ter dificuldade, tá certo? Principalmente em formação de imagens coloridas. Então, não. Seria, se a gente estivesse falando do cristalino, aí sim você poderia ter dificuldade de visualização de objetos próximos, que é o caso da hipermetropia. Letra E. Acarreta a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila. Não. Tá certo? Se você tem degeneração do cone na retina, o diâmetro da pupila não vai ser alterado. Quem vai fazer isso são os músculos da íris, tá certo? O esfíncter, o dilatador, são eles que vão ser alterados e a pupila vai ficar menor
quando tiver muita luz, por exemplo, né? Quando tem muita luz, a nossa pupila fecha mais, tá certo? A menina dos olhos ela fica menor. E quando você tem pouca luz, essa pupila ela se dilata, ela aumenta o seu diâmetro para poder absorver o máximo de luz, já que tem pouca luz ali, certo? Então, se a gente estivesse falando dos músculos da íris, aí sim seria essa resposta. Mas a gente está falando do cone que está lá na retina. Então, letra A, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Valeu!